Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a equação dos construtores de lentes. Equação dos construtores de lentes. Vamos construir lentes. Como é que a gente constrói lente? Em vídeos anteriores, a gente conversou um pouquinho sobre a ideia de o que faz um instrumento ser lente, o que faz um sistema óptico ser lente, o que faz com que ele tenha o efeito lente. Tá, duas informações são importantes. Primeira, falava-se a respeito do quê? Do índice de refração. Então, índice de refração da lente e o do meio. Perfeito? Se o meio for ar, show de bola. Então, o índice de refração do meio, ar, é 1. Beleza, aqui ficaria 1. Mais fácil. Então, lá, comparativamente ao índice de refração da lente pelo índice de refração do meio. Tudo isso menos 1, tá? Eu tenho o primeiro parênteses aqui. O segundo parênteses envolve a informação que a gente trabalhava como realmente a ideia que faz o efeito lente surgir. Qual seja, uma plaquinha de vidro não cria o efeito lente. O que faz o efeito lente surgir são curvaturas nessa superfície. Se a curvatura existe, então eu tenho ali o efeito lente, o efeito de desvio da luz. E eu posso construir esse efeito utilizando aqui um compasso. Olha o nosso compasso aqui, tá? Vamos colocar aqui a canetinha no nosso fiozinho. E aí, nesse barbantezinho, eu vou criar aqui uma lente para vocês. Vamos lá, vou pegar aqui um raio de curvatura. Perfeito. Eu tenho então aqui o antiprincipal, né? E esse antiprincipal me deu esse raio de curvatura. Vou chamar de R1. Legal. Vamos construir uma outra face. Uma outra face aí, né? Curva também. Pode ser plana? Pode, claro que pode. E aqui uma outra face. Olha que beleza. Essa outra face. Tá? Não vai bater ali? Não tem problema. A gente faz bater aqui, ó. Pronto. E aí nós temos uma outra face aqui. Só que curvatura diferente. Pode ter curvaturas diferentes? Claro que pode. Nós podemos criar dois tipos de curvaturas, né? Então tem aqui o antiprincipal para essa outra face. Então eu tenho dois raios de curvatura aqui. Dois raios de curvatura, R1 e R2. R1 e R2. Legal. Cabe a gente estabelecer aqui uma convenção importantíssima para que essa equação seja feita, desenvolvida de forma corretíssima. Qual? A convenção é a seguinte: a superfície convexa vai ter raio positivo para fazer as contas. E a superfície côncava vai ter raio negativo. Tá? Então, essa convenção vai ajudar bastante aí na hora de você montar a equação e fazer as continhas. Então, superfície convexa, raio positivo. Superfície côncava vai ter raio negativo. Mas, Reinaldo, e se não for nem convexa nem côncava? E se for uma superfície plana? Mais fácil ainda. Se a superfície é plana, o raio é quanto? O raio é infinito. Nossa, mas e aí, como é que eu coloco isso na equação? Aí que tá, né? Numa superfície plana, então você diz assim, não tem dois raios, tem um raio R1 e o raio R2 é tão grande que ele é infinito. Sendo infinito, a superfície aqui vai ficar plana. Tá aí, ó, superfície plana. Se a superfície é plana, o raio é infinito. Então qual que é o raio da superfície plana? Raio infinito. Quando colocado então aqui o R2 como infinito, então R1, uma superfície convexa, tá? Tem um valor e o sinal. Perfeito. Agora a superfície plana tem raio infinito. Quando eu colocar aqui infinito, 1 dividido por infinito vai dar 0, esse termo desaparece. Aí fica apenas a superfície curva. Legal? Isso ajuda bastante a gente aí, então a construir as imagens, a construir aí a lente e ter aí a distância focal. Acontece que
tem uma outra informação muito boa aqui de a gente trabalhar, qual seja a informação chamada vergência. A vergência de uma lente, chamada de C ou de V, vergência. Por que a letra C, se é vergência? Por causa de convergência, né? Vergência ou convergência de uma lente, mostrada, ela é medida como? A convergência ou vergência é medido como sendo o inverso da distância focal. Então 1 sobre F é a vergência? Sim. E quando você analisar a vergência, você vai ter que 1 sobre F, tá, deve ser medida aqui na unidade como? A unidade para vergência aqui, ou ainda para o foco, eu devo utilizar a unidade do Sistema Internacional, metro. Então, 1 sobre metro, também chamado de metro a menos 1. Mas tem um outro nome bonito que o pessoal dá para isso aí, qual que é? É o nome dioptria. Dioptria. Simplesmente di. Ok? Então, no Sistema Internacional, a unidade de divergência é dioptria, 1 sobre metro. Comercialmente, essa unidade é conhecida de outra forma, como sendo o quê? O grau. Então, quando você fala assim, comercialmente, então, comercialmente, a unidade de é conhecida como grau. Então, quando fui lá, né, meu óculos tem 2 graus, 2 de. Meu óculos tem meio grau, é um óculos de leitura, meio grau, meio de. Eu tenho um óculos de 4 graus, 4 de. Legal? Então, moçada, aquele microscópio usa uma lente de 20 graus. Perfeito? Então, dioptria é a mesma coisa que grau. Tá? Comercialmente utiliza-se a expressão grau. Né? Agora, no Sistema Internacional, grau é a mesma coisa que di. Fechou? Beleza, moçada? Ora, nós temos aí um apanhado bem gostoso a respeito das equações e as aplicações dela. Né? Aplicações das lentes para o olho humano. Fechou? É isso aí, moçada. Um abraço.